Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo. Esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui nós estamos comprometidos em atualizar você sobre tudo que Deus tem feito no Brasil por meio dos nossos missionários espalhados pelo país. Então, que alegria te receber mais uma tarde. Que bom saber que você está aqui, pronto para bater mais um papo com a gente. Mas, antes de apresentar os nossos convidados, antes de falar sobre o nosso tema, eu quero te lembrar que, se você ainda não é inscrito no canal de Missões Nacionais, você precisa se inscrever para ficar por dentro não só do podcast, mas de tantos outros conteúdos que a gente coloca aqui no nosso canal, sejam eles cortes de pregações que já passaram, as lives, a sala de oração que acontece aí todos os dias à noite e você pode participar, tudo isso aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber notificação sempre que chegar um vídeo novo. E também acompanhe Missões Nacionais nas outras redes sociais. Então, a gente está no Instagram, Facebook, TikTok, X, canal do WhatsApp, tudo isso recheado de notícia dos campos para você ficar por dentro, para você celebrar com a gente, porque Deus tem feito grandes coisas e nós queremos que você fique por dentro de tudo isso. E aí, meus irmãos, vamos ao que interessa, que eu quero falar do tema, porque junho é um mês especial e não é porque é meu aniversário, também, mas é especial porque junho, Missões Nacionais celebra aniversário. Esse ano de 2025 celebramos 118 anos e eu estou muito feliz, porque hoje nosso podcast é com um casal especial que talvez, muito provavelmente você conheça. Por quê? Vejam só, eles têm 49 anos de casado. E desses 49, 44 dentro de Missões Nacionais. Vejam, é uma história longa. Pense num povo que tem história para contar, viu? Pense num povo que tem história para contar de campo. E com alegria, muita alegria, hoje a gente recebe o pastor Ezequias e a Maria Helena, nossa missionária, nosso casal querido. Que alegria receber vocês aqui, tô muito feliz. E ansiosa para ouvir. Já ouvi muitas histórias, mas é sempre tão bom ouvir tantas outras histórias. Gente, eu sempre escuto uma história nova desse casal, sempre. Mas que alegria receber vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, dizemos nós estamos felizes demais em estar aqui participando deste momento tão gostoso, tão especial, de lembrar aquilo que Deus tem feito pelos anos, né, na obra missionária. Glória a Deus por estar aqui participando desse momento especial nessa tarde. Muito bom estar aqui com Vitória e temos que continuar sendo luz, né? Seja luz você onde você estiver. Amém. Olha, vamos então começar, por quê? São 44 anos de história em Missões Nacionais. 49 anos de casado. Muita história de vida. Bom. Muita história de vida. Mas eu queria que vocês se apresentassem melhor, falassem o que vocês fazem em Missões Nacionais, para então a gente seguir. Tá certo. Nós vamos começar dizendo, somos seu missionário. Somos missionários há 44 anos, nomeado pela Junta de Missões Nacionais, e nós estamos trabalhando para levar a palavra, para fazer discípulos, não é isso? Então, já estivemos em vários lugares do Brasil e temos muita alegria, né, de compartilhar um pouquinho da nossa vida nesta época de festa, né, 118 anos, estamos juntos e eu sou Ezequias com X, a maioria já conhece, mas pode ser que alguém... Diferente. Mas às vezes quando você vai digitar no computador meu nome, aparece o acento, né? Fica Ezequias, tira o acento, eu prefiro ficar em pé, sem acento. Ezequias com X, Ezequias Cerqueira Santos, e eu sou baiano, né? Mas fui criado no Rio de Janeiro, e aqui, quando eu era jovem, conheci uma jovem que está aqui ao meu lado, Maria Helena, que vai falar um pouco sobre a vida dela também. Então, nós estamos nesses 44 anos em Missões Nacionais, temos 2 filhos, né? Felipe, Rafael, os 2 são casados. Um mora no Rio Grande do Norte, o outro mora em Florianópolis. Eles escolheram 2 extremos. Exatamente. Eu digo sempre às pessoas que Deus nos deu 2 cidades lindas, né? Natal é lindo,
para a gente ir lá visitar nosso filho. E Florianópolis também é lindo. Deus é lindo, né? Sempre faz coisa linda para a gente. E, então, eles são casados. Eu tenho 3 netos, né? 2 do meu filho mais velho, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e uma neta do meu filho que mora em Florianópolis. E nesses 44 anos, Deus nos tem dado muita alegria, também com a nossa família, porque são 49, envolvidos. né? 49 anos, né? Eu falei 44, né? 44 Misturei aqui as coisas. 44 de missões 44 nacionais. de missões, 49 de casados, né? E E- eu sou muito feliz e grata a Deus pela família que Ele tem nos dado, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, nossas noras. Olha, louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito. Amém. E nesses 44 anos, não sei se Ezequiel falou, acho que não, nós passamos desses 44, quase 24 anos no Nordeste, né? Nosso trabalho lá era plantação de igrejas, trabalhamos esse período lá, foi maravilhoso. Depois Deus nos convocou para São Paulo, daí ficamos 9 anos em São Paulo, trabalhando em toda a área missionária, mobilização e também ajudando na plantação de igrejas onde não tínhamos trabalhos, e Deus nos deu muitas bênçãos e alegrias em São Paulo. Daí Deus nos convocou para o Rio. Aqui passamos 10 anos. Aqui foi mais na mobilização. 2 anos liderando a Cristolândia e os demais anos trabalhando na mobilização. E agora aqui estamos novamente, voltamos para o Nordeste, agora estamos esse ano aqui no Rio, e missionário é assim, né? Não para. Vai lá e vem cá, onde Deus vai chamando, a gente vai ficando. Exatamente. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito. Amém, que coisa linda. E nessa história de 49 anos de casado, 44 de junta, em que momento surgiu o despertar para o campo missionário? Que momento o bichinho missionário picou vocês? Certo. Então, nós, depois de sermos chamados, nós nos encontramos. Então, eu tive a minha chamada, né, Legal. porque realmente, tanto a conversão como a chamada é bem individual. Aí depois fomos trabalhar juntos, mas a minha chamada foi da seguinte maneira. Eu tenho uma família grande, alguns já foram recolhidos, né? Quando eu vim da Bahia. Aliás, é interessante essa história. Alguns conhecem, mas eu creio que uma grande maioria não conhece. Com 2 anos de idade, a nossa família veio do estado da Bahia para o Rio de Janeiro. Então, meu pai veio procurar emprego, veio querer uma vida melhor para a família, né? Ele trabalhava lá, mas tinha uma tia que morava no Rio, então nós viemos. E nós viemos num pau de arara. Eram 8 filhos, 8 irmãos, dentro de um caminhão, pau de arara, que muita gente já ouviu falar. Várias famílias, aquelas caixas de madeira, no caminhão com lona. Então viemos da Bahia para o Rio de Janeiro. E quando foi em Minas Gerais, em Manhuaçu, o caminhão perdeu a direção, acho que o motorista dormiu, e o caminhão caiu, nós caímos dentro de um rio. O caminhão entrou dentro do rio. Então meu pai viu algum sangue e falou assim, perdi minha família toda, mas ninguém morreu. O que é que aconteceu? Eu desapareci. Eu tinha 2 anos, vendo no colo da minha avó, me procuraram e não me acharam. Então saímos do Rio, tudo direitinho, e a família começou a me procurar. Aí depois, acho que já no outro dia, foram me encontrar na casa de uma mulher que me sequestrou. Falou assim, esse menino bonitinho tinha pedido, me sequestrou. Então, é interessante que o pastor Fernando Brandão, em algumas ocasiões, falou, o pastor Ezequias caiu do caminhão igual um cachorro cai da mudança. Então, foi já um sinal de bênção. Deus estava me livrando. E viemos para o Rio de Janeiro. Aqui, no Rio de Janeiro, eu cresci. E com 17 anos, eu já era líder da juventude. Era um adolescente, mas já era presidente da juventude. E ali, trabalhando com a juventude, Deus foi me falando. Aliás, o culto doméstico lá em casa, todo mundo tinha que decorar um versículo por semana. Então, Deus foi me falando a respeito da chamada, e quando o pastor Ebenezer Jamil pregou num culto de aniversário da juventude, eu era o presidente, mas quando me vi, estava lá na frente chorando e tomando a decisão para
me entregar à obra missionária, com 17 anos. Aí depois, com 20 e poucos anos, que eu fui conhecer Maria Helena, que ela já era chamada, aí deu certo. Eu disse, olha, quando eu vi aquela menina bonita, cabelo comprido, eu disse, eu sou chamado também. Aí se ela, não fosse, não tinha nem... ela foi para o Iber e eu vim para o Seminário do Sul. Certo? Eu também vou contar um pouquinho da minha história, por favor. Né? De chamada, né? Eu sempre gosto de lembrar desse momento especial da minha vida. Me emociono quando penso no que Deus faz e como Deus chama para a gente servir a Ele. Me desculpem, queridos, eu não suporto, não. Minha emoção chega. Mas eu quero compartilhar com você o início da minha chamada. Eu sou filha de crentes, meu pai, inclusive, era pastor. Ele faleceu já com 93 anos, mas naquele período, deu bem nova, nossos pais sempre nos encorajaram, nos ensinaram, levaram para a igreja, faziam culto doméstico. Eu fui crescendo nesse ambiente, eu achava que eu já era crente. Mas, na verdade, eu ainda não tinha tomado uma decisão de realmente ter a certeza da minha vida eterna. Eu fui participar de um encontro de meninas, né, Mensageiras do Rei. É uma organização da nossa igreja, né? Alguns conhecem, outros não, mas é de meninas de 9 a 16 anos. E naquele encontro, eu tive um encontro com o Senhor. Fui eu e uma outra amiga minha, chamada Sônia. Nós fomos participar desse encontro. Tinham muitas meninas, mais de 300 meninas. E eu e Sônia eram bem magrinhas, pequenas, numa cidade do interior. E a gente ficou no último banco, assim, um pouco assustadas, né? Mas na hora do apelo, o pastor que pregou naquela ocasião foi o pastor Davi Gomes, ele que fez aquela mensagem. E ele perguntou quem queria entregar sua vida a Jesus. E ele disse assim, de repente você é filha de pastor, você pensa que já é crente, mas você ainda não teve a experiência de Jesus como Salvador. Eu falei, meu Deus, é comigo. Ele está falando comigo. Eu acho que papai deve ter conversado com ele, não é possível. E então ele fez aquele apelo, eu fui à frente, entregando a minha vida a Jesus naquele momento. E no mesmo momento ele fez um outro apelo. Ele fez um apelo para que quem queria entregar sua vida para ser uma missionária, para trabalhar na obra, para divulgar a mensagem do Evangelho, para falar de Jesus em outros lugares. E eu senti Deus falando ao meu coração. E eu pensei, mas Deus, não dá certo. Eu acabei de receber o Senhor já está me chamando para a obra missionária. Eu acho que não dá muito certo. Mas aquilo foi tão forte no meu coração que ele pediu para erguer a mão quem tomasse a decisão de ser uma missionária. E eu levantei assim, escondido, com medo de que ele visse e não desse certo, porque eu estava recebendo Jesus, e Sônia estava do meu lado, e eu disse, Sônia, você também. Aí ela, é? Eu falei, sim, nós duas. Aí ela também levantou a mão. E aí o pastor Davi Gomes chegou perto de nós duas, e ele disse, o que vocês vieram fazer aqui na frente? Eu levei um susto. Eu disse, nós aceitamos Jesus no nosso coração. Aí ele disse, mas por que então vocês estão levantando a mão? Aí eu pensei, meu Deus, eu não devia ter feito isso, mas não teve jeito, eu fiz. Aí eu falei para ele, porque nós também estamos aceitando o desafio de ser uma missionária. Aí ele sorriu, ficou feliz, me pegou no colo, eu era tão pequena que ele podia fazer isso. Me pegou no colo e disse, eu quero apresentar a menor missionária que eu já conheci na minha vida. Eu fiquei tão alegre. Quando terminou o encontro, cheguei em casa, fui falar com o papai. Papai, mamãe, vocês não acreditam. Eu e Sônia agora somos crentes de verdade. Eles ficaram felizes. Falei, e também Deus confirmou no nosso coração que a gente agora é missionária. Aí papai ficou feliz, mamãe também abraçou. Papai falou, agora eu vou dizer a vocês o que é ser missionária. Aí sentou nós duas assim numa cadeirinha e disse, agora vocês vão crescer, vocês vão estudar, vocês vão para um lugar chamado seminário, vão se preparar para sair, então, e falar de Jesus. Eu não gostei, viu, Vitória? Eu falei, papai, o senhor não quero não. Falei, não dá certo não, papai, não é isso que o pastor falou, não. Ele disse, não, mas vocês já são missionários, mas tem que se preparar. Olha, eu não gostei mesmo, porque eu achei que queria ser missionária logo. Aí eu falei, Sônia, nós vamos ter que ser missionária escondida.
Porque papai disse que a gente tem que esperar crescer e nós, então, marcamos o dia para começar esse negócio de ser missionária escondida. Ela chegou lá em casa, bem quietinha, de ponta de pé, e ela disse, é hoje? Eu falei, é hoje. Aí fiz uma sacola de roupas, outra de comida, peguei papai tinha 2 ternos, eu peguei o mais novo, joguei na sacola e saímos na rua para ser missionária escondida. Tinha umas casas bem pobres e nós fomos lá para aquela direção, empurrei a porta, tinha uma senhorinha deitada numa casa muito simples, uma casa de chão batido, uma senhorinha parecia muito doente. Eu disse, podemos entrar? Ela disse, pode. Aí entramos. Não sabia o que falar. Nosso coração estava alegre, mas a gente não sabia como fazer. Aí eu falei, a senhora aceita umas roupas e umas comidas que nós trouxemos? Ela disse, foi Deus que mandou vocês aqui. Porque aqui mora eu, minha filha, meu genro e 7 netos. E hoje a gente não tem o que comer, e foi Deus. Eu fiquei tão alegre, falei, isso aqui é ser missionária, viu, Sônia? Deu certo. Aí a gente ficou por ali, não tinha assunto, né? Aí eu falei, e agora, Sônia, como é que vamos falar? A gente tem que falar de Jesus para ela. Ela nem sabe que a gente é crente, que a gente é missionária. Aí, Sônia, olha, eu falei que não ia dar certo. Como é que vamos fazer agora? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu lembrei de uma pergunta que as pessoas faziam quando evangelizavam. Aí eu perguntei para ela, falei, como é o nome da senhora? Ela disse, Bela. Eu disse, dona Bela, a senhora quer aceitar Jesus no seu coração? Eu fiquei olhando para ela, falei, meu Deus, o que eu vou dizer quando ela der a resposta? Aí ela disse, quero. Eu não acreditei. Falei, a senhora quer mesmo? Ela disse, quero. Eu falei, e agora? Meu Deus, a mulher quer Jesus, o que eu vou fazer com ela? Aí eu pensei... Falei, Sônia, fica conversando com ela aqui, eu vou lá em casa chamar papai. Papai vai dizer à senhora o que a senhora tem que fazer, que eu também não sei. Corri, papai só estava saindo para o trabalho. Papai, vai lá comigo. Tem uma senhora que aceitou Jesus lá, e eu não sei o que fazer com ela. Papai não entendeu muito, mas foi. Quando entrou na casa, a primeira coisa que ele viu foi o terno dele em cima da mesa da mulherzinha. Ele olhou para mim assim, porque era o terno novo que ele tinha. Ele tinha 2, um idosinho, um velhinho e um novo. Eu dei o novo, né? Mas Deus nunca deixa faltar. Bom, para encurtar essa história, Vitória, deixa eu dizer a você. Papai explicou para ela o plano de salvação. Ela recebeu Jesus de verdade. Morreu daí a 3 meses. Estava no finalzinho da vida. Mas a filha dela se converteu. Glória a Deus. O genro se converteu. Os 7 netos, todos, ficaram firmes na obra de Deus. Então, a minha chamada se deu comigo muito nova. Com 9 anos eu tive essa certeza, e depois de tantos 9, né, na minha vida, essa chamada só vem crescendo dentro de mim. E eu louvo a Deus por Ele ter me convocado para essa missão especial. Glória a Deus. Conta que em Alcântara, tá certo. alguns anos atrás... Sim, sim. Conta aí. É que essa história ela vai puxando, uma história puxa a outra. E eu estava um dia pregando aqui numa igreja no Rio, em Alcântara, e eu contei essa experiência de conversão, falei dos 7 netos. Aí levantou um senhor lá atrás, veio na minha direção. Eu levei um susto, né? Falei, meu Deus, quem será esse homem? Ele veio no púlpito que eu estava pregando, ele me deu um abraço e ele disse, eu estava pedindo a Deus para um dia, Deus permitir eu encontrar com uma das 2 meninas que foram na minha casa. E por conta daquela visita, mudou a história da minha família. Eu fiquei... Meu Deus. Eu glorifiquei a Deus porque... Em São Gonçalo. Eu glorifiquei a Deus porque nunca mais eu vi aquela família. Nossos pais mudaram daquela cidade logo depois. E a gente ficou assim, não sabia notícia deles. Mas Deus não deixa. O que eu tenho percebido, Vitória, é que Deus ele não deixa ver tudo que Ele faz através de nós para a gente não pensar que a gente é alguma coisa. Mas Ele deixa a gente ver algumas coisas, poucas coisas, para a gente ver que vale a pena investir. Então, eu glorifiquei ao Senhor, depois de tantos anos, um daqueles netos, compartilhando e dizendo que aquela visita das 2 meninas, que hoje eu não sei nada, mas naquele tempo sabia muito menos, e aquela visita mudou a história daquela família. Esse é o Deus que a gente serve. Glória a Deus por isso. Olha, vocês perceberam, né? A gente acabou de começar o podcast, já tá assim, imagina que vem depois. Mas aí, tão novos, você veio estudar, né? Cresceu, sim. veio estudar, se conheceram aqui, casaram, depois de um tempo, entraram em Missões Nacionais. E aí eu já quero chegar nessa parte. Quando vocês chegaram em Missões Nacionais, há 44 anos atrás, como que era, né? Como foi essa chegada de vocês? Vocês já foram direto para o Rio Grande do Norte? Então, foi o seguinte, eu era pastor
em Belford Roxo, Igreja Batista Nova Piã. Estava com cerca de 3 anos como pastor. Então, nós, conversando, orando, resolvemos nos apresentar para missões nacionais. Porque a vocação estava... a gente estava trabalhando, pastoreando, mas pensando no campo. E aí era o pastor Paulo Roberto da Silva Seabra, que ele me entregou 3 formulários para preencher, para ser contratado, né? Para ir para a comissão de nomeação. Eu preenchi os 3 formulários e ele disse, olha, vamos trabalhar da seguinte maneira. Você, naquele tempo, Missões Nacionais exigia que o candidato tivesse pelo menos 2 anos de pastorado ou 2 anos à frente de uma congregação, certo? E mais, os professores do seminário tinham que responder. Era muito mais para ser nomeado por Missões Nacionais, não era tão fácil. Na verdade, é preciso ser chamado, né? E aí Deus abre as portas. Então, nós éramos chamados e Deus foi abençoando. E o pastor Paulo Roberto da Silva Seabra disse, olha, eu quero pregar no culto da sua despedida aqui no Rio. Primeira de Areia Branca, em Belford Roxo, onde eu fui seminarista, casei com a filha do pastor. Maria Helena era a filha do pastor. E eu fui, então, casei, o nosso casamento foi nessa igreja e o culto de despedida foi nessa igreja. Eu era coordenador de uma escola lá em Austin, né, depois de Nova Iguaçu. Longe. E tinha uma igreja, o colégio pertencia à igreja e o coral da igreja foi no culto da nossa despedida. Foi com um ônibus e o coral cantou na nossa despedida em 1981. Cantou Aleluia de Handel no final. Nossa, Eram 11h30 da noite e o povo estava ali, não saía ninguém. olha só. E o pastor Paulo Roberto da Silva Seabra pregou dizendo, pastor Ezequias e irmã Maria Helena vão para Caicó, Rio Grande do Norte. Não conhece nem por fotografia. Como Abraão, eles vão sem saber para onde vão. E então fez a comparação de Abraão com a nossa vida. Ainda bem que ele falou que Abraão cometeu alguns deslizes, né? Então, mas foi chamado e Deus abençoou. Chegando em Caicó, a junta deu toda a cobertura, nós não levamos nada para Caicó, Rio Grande do Norte. Uma cidade que era centro católico, né? Sede de bispado, 60 mil habitantes em Caicó, sem um trabalho batista. Nós começamos do zero ali. Eu me lembro que nós levamos nenhuma mudança, levamos só 2 caixas de madeira, 2 filhos pequenos, Já foram com os 2 filhos. 2 filhos. Nossos filhos já eram. Um tinha 1 ano e o outro tinha 2 anos e 8 meses. Então, Bem 2 bebês. Numa cidade sem conhecer ninguém, sem parente. Então, mas a junta deu toda a cobertura. Nós compramos nossos móveis, pagando numa loja, a Casa Bahia da época, né? Compramos uma geladeira, uma cama. Foi muito interessante, porque começamos ali e Deus nos abençoou com 6 meses de trabalho. Batizamos 18 adultos no açude Itãs, lá em Caicó. Aliás, a igreja está comemorando 43 anos de organizada. Nós estivemos lá agora. Nós estivemos lá. Bom. Então, a junta deu apoio e Deus nos sustentou. Foram cerca de quase 5 anos em Caicó. Então, a gente podia passar 1 hora conversando só sobre Caicó, mas teve muitos campos até chegar hoje. Interessante, né? Que você perguntou como é que foi esse início, né? Como entramos. E aí, quando nós nos apresentamos, que já estava tudo certo para o campo, o pastor Paulo Seabra nos apresentou 2 locais. Ele falou, nós temos agora para colocar missionário no Rio Grande do Sul e temos no Rio Grande do Norte. Aí a gente olhou um para o outro, a gente tinha uma chamada, assim, uma vocação especial mais para o Nordeste. Aliás, eu sou nordestino. Ele é nordestino. Mas a gente não estava assim
certamente que era lá que Deus nos queria. Ou frio ou quente. Aí a gente decidiu o seguinte, vamos optar pelo mais distante. Né? Então, a gente falou para o pastor Paulo, olha, vamos optar, então, para o campo mais distante do Rio de Janeiro. Não é o Rio Grande do Sul, é o Rio Grande do Norte. Então, a gente vai para o Rio Grande do Norte. E ali fomos, e foi grande bênção para nossas vidas ali. Muito bom mesmo. E como foi chegar no Rio Grande do Norte em 6 meses? Quais eram os desafios? Quando vocês chegaram lá, que desafios vocês identificaram naquele campo há 44 anos atrás? Olha, o projeto Jesus Transforma era chamado Trans. Jesus Transforma. E lá nós chegamos em julho e já no final do ano recebemos 12 seminaristas na nossa casa. É nesse período, pastorzinho, antes desse Jesus Transforma, né, que a gente chega no campo, a gente chega com todo gás, né? A gente quer fazer logo, a gente quer fazer todas as coisas. Então, olha só que coisa interessante. Nós conseguimos alugar uma casa que é muito grande. A gente não tinha levado mudança, né? Para você ter ideia, essa casa hoje é uma escola. É muito grande, umas 2 salas enormes, muitos quartos, cozinha, fogão a lenha no meio. É imenso. E quando nós chegamos lá, a gente estava querendo começar logo alguma coisa. Então, saímos, convidamos muita gente para ir à nossa casa, fizemos a primeira sala da casa como sendo o templo, né? Marcamos, todo mundo falava que ia. Aí nós abrimos a porta, ficamos ali esperando, não foi uma pessoa. Na outra semana fizemos a mesma coisa, não foi uma pessoa. Aí a gente entendeu como que Deus queria que a gente trabalhasse, foi a estratégia. Deus falou no nosso coração, fecha esse salão. Vocês não vieram aqui para ficar dentro de um salão, chamando as pessoas para entrar. Vocês têm que ir onde as pessoas estão. E a gente entendeu isso tão claro, né, Ezequias? De Deus. E nós, então, fechamos o salão. Deixamos lá a placa que a gente tinha feito, né? Primeira Igreja Batista de Caicó. Mas fechamos. E aí nós fomos aonde as pessoas estavam. Aí começamos a fazer amizades, sentar onde as pessoas... Porque lá as pessoas sentavam na beira das portas, né? A gente sentava ali, a gente começava a conversar. As pessoas, por que vocês vieram para Caicó? Ninguém vem para Caicó. Falei, vem, Deus chamou para a gente estar aqui com vocês. Então, foi um momento muito especial que nós começamos. Quando esse Jesus Transforma chegou, no final do ano, nós já havíamos entendido o que Deus queria da gente ali, né? Para a gente ir onde as pessoas estavam. E foi maravilhoso. E esse impacto do grupo, que ficou conosco 45 dias, foi uma grande bênção, né? Ajudou muito, realmente. Na verdade, nós ficamos esses meses indo de casa em casa, conhecendo a cidade, fazendo mapeamento, já na expectativa de chegar esses seminaristas. Eram seminaristas do sul do Brasil, do Seminário Betel, da Bahia, vários seminários, porque o projeto Jesus Transforma só era feito com seminarista na época. Missões Nacionais pagava a passagem de todos eles, dava alimentação e era 40 dias de trabalho. A primeira parte era o eram 40 dias. A primeira parte era recenseamento. Que legal. A segunda parte era integração, estudos bíblicos, não é isso? Então, Deus nos abençoou de tal maneira, porque aí Maria Helena trabalhava cozinhando, lavando para os seminaristas, saindo na rua, não sei como é que ela... Com 73 anos, não, ela tem... Na época, não. Hoje, com 73... Com 73 anos... Todo mundo. Com 73 anos, hoje, ela tem a mesma energia daquela época, né? Não, já baixou. Já baixou? Meu Deus, era mais... era mais agitada ainda. Então, nós em Caicó, nós deixamos a igreja organizada. Glória a Deus. Compramos um terreno. Eu me lembro que o povo da congregação ia lá para limpar o capim, deixamos a igreja organizada e foi o início do nosso trabalho missionário, né? Caicó, Rio Grande do Norte. Bênção grande. Que legal. E tem algum testemunho assim marcante desse primeiro campo de vocês lá? Olha, na verdade, todo mundo percebe que Maria Helena é bem mais falante do que eu, né? E ela tem... Nós temos uma rua chamada Pedro Velho. Deus abençoou que naquela rua
5 famílias se converteram. Então, nós temos uma experiência muito marcante na casa da irmã Leodegária, na rua Pedro Velho. E aí, Maria Helena vai contar essa história da irmã Leodegária, né? Sim. Então, a história dessa irmã eu vou contar para compartilhar com vocês como Deus age maravilhosamente. A gente estava indo de casa em casa, né, nessa rua, porque a gente lá teve uma estratégia. A gente pegava uma rua e ia do início ao fim. Quando terminasse aquela rua, as primeiras visitas, a gente passava para outra rua. Então, a primeira rua nossa foi essa Pedro Velho. É por isso que lá, até hoje, a maioria, muitos crentes são dessa rua, que Pedro legal. Velho, né? Então, a gente parou numa casa, batemos palmas, a pessoa veio atender, né? Veio atender essa pessoinha, né? Leodegária. E aí ela falou, quem são vocês? E a gente, então, falou, somos do Rio, viemos aqui para a cidade, quero conhecer novas pessoas, novos amigos. Então, chegue para cá, entre, mulher. Entra. Entramos e começamos a conversar. E então, compartilhamos com ela por que estávamos em Caicó. Falou, nós viemos para cá porque a gente tem uma estratégia maravilhosa para alcançar todo o Brasil, para conhecer um pouco mais a Deus, sobre Jesus. E ela falou, vocês são crentes? Aí, sim, somos crentes, mas o que a gente quer não é falar da nossa igreja, a gente quer falar de Jesus. Ela disse, olha, eu gostei tanto de vocês, mas eu não vou poder ficar com vocês aqui, porque a gente trabalha para o padre, para a rua, para o padre aqui da cidade, e ele já falou que vocês estariam chegando, eu não sabia que era vocês, mas que seria chegando alguém aqui, a gente não vai poder receber, porque não podemos mesmo, a gente já tem nossa religião. Assim, praticamente botou a gente fora da casa dela. Olha, eu fiquei tão com o coração tão doído, falei, meu Deus, puxa vida. Aí voltamos para casa, fomos fazer outras visitas. Daí, um tempinho, Deus tocou no nosso coração voltar na casa dela. E fomos novamente, batemos palma. E aí não foi ela que veio atender, foi a irmã dela. Aí eu falei, olá. É a Lourdinha. Eu falei, olá, a dona Leodegária está? Ela disse, vocês conhecem Leodegária? Falei, sim, nós somos amigos dela. Falei, você é amigo de Leodegária? É amigo meu, que eu sou irmã dela, chegue. Aí entramos, né? Aí começamos a conversar e tal. Aí eu comecei a falamos para a Lourdinha do nosso objetivo ali, falamos que a gente queria falar de Deus e começamos a falar com Leodegária, mas fomos interrompidos por algum motivo, mas a gente voltou para falar. Então, compartilhamos com Dona Lourdinha a respeito do Evangelho. Foi tão interessante que a Dona Lourdinha ficou tão atenta àquilo, né, que a gente estava falando, e no final a Dona Lourdinha disse, gente, por que vocês não vieram antes? A nossa mãe morreu tem 3 meses. E ela não ouviu essa mensagem. Eu fiquei tão mexida, falei, meu Deus, 3 meses eu já estava em Caicó, por que eu não voltei aqui naquele tempo? Mas não voltei. Aí eu falei, Dona Lourdinha, é o seguinte, para sua mãe, nós não vamos mais poder falar, mas quem sabe, alguém tenha falado para ela, ela pode ter entendido essa mensagem. A gente não sabe, mas para a senhora pode tomar essa decisão agora. A Dona Lourdinha, naquele momento, entregou a vida a Jesus. Quando a gente está terminando para orar, a Dona Leodegária estava no quarto. E ela ouviu toda a conversa. E ela, então, chegou na sala e disse, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu falei, meu Deus, é ela. Ela disse, quando vocês entraram, eu estava no quarto e eu disse, eu não acredito que esse casal voltou. Ela disse, eu me levantei para ir lá botar vocês para fora da minha casa. Ela disse, mas algo me segurou. Eu não pude chegar na sala. Eu fiquei aqui no quarto e eu ouvi tudo que vocês falaram. E eu estou fazendo como minha irmã Lourdinha. Eu também estou entregando a minha vida a Jesus. Olha, foi uma experiência tão linda para nós, né? E aquelas 2 irmãs se tornaram missionárias naquela cidade. Não é missionária de estar no quadro. Elas nunca estariam num quadro de missões nacionais, porque não foram preparadas e convocadas para isso. Mas elas foram missionárias durante muitos anos. Agora elas faleceram recentemente. Mas elas entregaram a vida e foram missionárias. E uma coisa que eu falo muito, né? Eu falo muito. Essa irmã Lourdinha, ela tinha um trabalho muito duro. Ela saía com um carrinho de mão, pegando comida nas casas para alimentar
porcos numa fazenda, fora, um pouquinho fora. Olha que lindo. Ela pegava o carrinho e ia, pegava as comidas do porco, levava. Quando ela voltava, já com o carrinho vazio, ela voltava parando nas casas, falando de Jesus, apresentando o evangelho. Mais de 10 pessoas entregaram a vida a Jesus através dessa nossa querida missionária Lourdinha, retornando do seu trabalho. Gente, vale a pena. A obra missionária é linda. Essa é uma experiência em Caicó. Então, nós podemos falar aqui de Ronaldo. Não, mas não dá tempo, eu é uma sei, hora só. Eu sei. Isso é de um trabalho. Foram 6 igrejas só no Rio Grande do Norte, do zero. Aliás, 5 do zero e uma revitalização, que foi Cidade Nova, nesses quase 24 anos no Rio Grande do Norte. Então, conforme nós falamos no início, né, depois nós fomos para São Paulo, 9 anos em São Paulo, quando, inclusive, lá começamos a Cristolândia, lá em São Paulo. Depois viemos para o Rio, ficamos 10 anos. É muita história, conforme você falou. Muita história, muita história. E como que lida com essa... Foram diferentes contextos, né? Vocês plantaram igreja, depois foram para Cristolândia, que é um projeto diferente. Sim. Como foi essa mudança ao longo dos anos, né? Missões Nacionais tem 118, mas vocês participaram de 44. Rapaz, quase os 118. Quase nem da metade. Ai, muito tempo. 44 anos é muita coisa. Então, assim, como lidar com esses diferentes contextos, né, do campo missionário? Como vocês... Na realidade, por exemplo, cada diretor executivo tem a sua visão, né? É a visão missionária, mas em algumas direções. Nós estamos hoje na visão e no foco, né, de plantar mais igrejas, né, de revitalizar igrejas. Então, cada diretor... Nós pegamos o pastor Paulo Seabra, depois Oliveira de Araújo, Ivo Saites, né? Então, só com o pastor Ivo Saites foram 12 anos, né? Então, na realidade, Deus nos dá... A gente fala sempre, né? O Deus que chama é o Deus que capacita, né? E que abençoa. Então, Deus foi nos dando a direção e hoje o trabalho missionário é muito diferente no Brasil. E, assim, temos os prós e os contras, muitas dificuldades e muitas ferramentas, muitas facilidades, né? Por exemplo, nós fazíamos o NEBS naquele tempo, né? Que hoje é a Igreja Multiplicadora, pequenos grupos, já era o pequeno grupo da época, era NEBS, era nas casas, porque uma certa ocasião eu escrevi, acho que foi na Pátria para Cristo, né? Que muitos têm a síndrome do filho de Davi, Absalão, que é Absalão, não é abrir salão. Nós temos que ir para as casas. Está entendendo? Jesus não falou assim, ide construir templos, ele disse, ide fazer discípulos. Então, Deus foi nos dando essa capacitação e quando chegamos em São Paulo, nós fomos coordenar a plantação de igreja, coordenar Cristolândia, coordenar mobilização, tudo era com a gente, em todo o estado de São Paulo. E Deus foi nos abençoando e fomos nos adaptando àquelas situações e passando para os missionários aquilo que Deus tinha nos ensinado. Então, nós fomos nos adequando, né? E com as ferramentas novas, uma benção. Interessante também essa mudança, né? Que você fez essa pergunta, essa colocação. Quando nós estávamos no Rio Grande do Norte, a gente não achava que Deus ia nos colocar em outro tipo de trabalho em missões. Legal, interessante. A gente achava que nós íamos permanecer sempre na plantação de igrejas, né? Quando, então, nós fomos... o pastor Jeremias Bento ligou para nós lá no Rio Grande do Norte e disse, vocês estão em pé? Estamos. Então, senta. E sentamos. Aí ele falou assim, vocês estão sendo convocados para estar em São Paulo. Aí contou, tal. A gente olhamos para o outro, assim, São Paulo. Falei, gente, estamos aqui no Nordeste, passar São Paulo, vai ser tão diferente tudo. Mas a gente tem uma coisa no coração. Nós colocamos no nosso coração, assim, aonde a junta direcionar, a gente entende, no nosso caso, pode não ser de todos, tá? No nosso caso, a gente entende que é a direção de Deus para nós.
E aí, quando chegamos em São Paulo, até uma conhecida, uma amiga nossa, falou: você não está vendo que não vai dar certo vocês em São Paulo? São Paulo é uma coisa diferente. Vocês estão acostumados no Nordeste, mas Você não tem perfil, né? vocês não têm perfil. Mas eu quero dizer uma coisa para todos. Para você que está nos assistindo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus convoca para uma missão, Ele faz a obra, é Ele que é o dono, é Ele que faz o trabalho. A gente só tem que nos colocar ao dispor para ser usado por Ele. E não foi, Ezequias? Foi uma bênção lá em São Paulo. Deus nos deu direcionamento. Nós somos, assim, Deus faz do improvável, certo? Isso mesmo. Para ser movidos. Já estou falando em igreja multiplicadora. Do improvável para ser movidos, né? Já entrou. Então, Deus vai dando aquela capacitação. Na realidade, plantação de igreja. Eu tinha bacharel em teologia, Maria Helena também, bacharel em educação religiosa pelo IBER, mas nós fomos trabalhar na cúpula do Estado de São Paulo para influenciar, para plantar a igreja em São Paulo. Nós, quando começamos em São Paulo, tínhamos meia dúzia de missionários de missões nacionais. E foram 9 anos e deixamos São Paulo com 110 missionários nomeados pela Junta de Missões Nacionais. Deus é maravilhoso. É o sobrenatural. Nós podemos escrever assim, um livro como O Sobrenatural de Deus atuando em nossa vida. É extraordinário. Olha, muita história. E você tocou no assunto, falou de Pátria para Cristo, e aí eu quero aproveitar para te contar um negócio muito interessante. Nós temos Pátria para Cristo, a gente tem desde 1946. Tem um tempinho aí de Pátria para Cristo. E se você quer acessar muitas histórias da Junta de Missões Nacionais, da história dos campos missionários, a gente tem um site, gente, com todas as pátrias para Cristo. Acredita, todas pastor? Elas. Todas as pátrias para Cristo, digitalizadas, tudo num site bonitinho que você consegue acessar. Onde? Lá no site do Centro Begby. centrobegby.org.br, você consegue acessar. Lá tem um acervo, gente, de conteúdos riquíssimos sobre a história de missões nacionais, sobre a história da Convenção Batista Brasileira. E eu acho que esse é um momento oportuno para você reviver, porque quando a gente esquece a nossa história, a gente esquece o nosso propósito, a gente esquece o nosso objetivo. E reviver a história é sempre lembrar onde é que a gente quer chegar. A gente quer chegar numa pátria para Cristo, desde o início. E isso não pode mudar. Não. E é por isso que a gente reconta a história, é por isso que a gente celebra os 118 anos. Então, eu quero te fazer esse convite. E aproveitar para falar que você tá vendo a gente com essas blusas belas e bonitas, com vários projetos. Aqui não tem todos os projetos. Acho que não teria blusa suficiente para colocar todos os projetos de missões nacionais. Mas é uma blusa comemorativa dos 118 anos. Então, se você gostou da blusa, é uma blusa com alguns projetos de missões nacionais. Então, a gente tem aqui evangelização de crianças, Cristolândia, Carreta, Vila Minha Pátria, La Batista. Tem alguns mais projetos. Você pode comprar e adquirir na Livraria de Missões Nacionais. Então, livrariamissõesnacionais.org.br. Lá você consegue comprar e adquirir sua blusinha. A gente já tá com a nossa aqui bem bonita. Vitória, é interessante que nas costas tem a divisa deste ano. É verdade, a divisa deste ano. A gente consegue mostrar, Vini? Em algum lugar? Se eu virar de costas, você consegue mostrar? Sim. É isso aí. Está escrito aí. Isso. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. 13:1. Essa é a divisa deste ano. Olha aí. Então, se você quiser adquirir, lá no site da livraria, você consegue adquirir sua blusa com frete para qualquer lugar do Brasil. Juntando aí uma galera, você consegue frete grátis. Acho que a partir de 4, 5 blusas você consegue frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, junta a galera, junta a família, junta o grupo da igreja. Exatamente. Compre todo mundo junto, ganha o frete grátis para você chegar em qualquer lugar. É interessante, alguns perguntam. Não é ainda a camisa oficial da campanha. Não é a camisa oficial da campanha, vai vir. Uma pré? É uma camisa pré. É uma camisa pré. Pré-campanha. E a gente usou como comemorativa desses 118 anos. Isso mesmo. Então, você pode adquirir na sua casa, já tá no site. E muita história. Inclusive, aqui tem um projeto antigo. O Dispensário é um projeto que... verdade. É antigo. Então, a gente teve muitos projetos que fizeram parte dessa construção
Então, antes era a Tenda da Esperança, hoje nós temos a carreta, carreta. missionária. Três isso mesmo. carretas. 3 carretas missionárias, exatamente. Então, assim, é uma história que vai se renovando, né? A gente Verdade. Vocês falaram de atualizações no campo. Então, o que vocês acham, assim, de mais diferente da vivência de campo de antes para hoje, assim? Tem alguma coisa que você, ai, nossa, isso aqui mudou muito, melhorou muito? A mudança é extraordinária. Por quê? As ferramentas são inúmeras hoje. Então, eu sempre falo que Pedro João disse, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, te damos. Então, eles tinham o poder do Espírito. Então, nós temos muitas ferramentas, mas o que resta é o vocacionado, é o pastor, é o membro da igreja buscar o poder do Espírito, porque ferramentas, nós temos inúmeras ferramentas de comunicação, por exemplo, a própria, através da multimídia, nós temos a igreja, geralmente hoje a igreja mãe, ela procura ser igreja mãe. Lá no início, não é? Em 81, 82, 83, nós estávamos sozinhos no campo. Não é criticando, era a igreja mãe às vezes não dava nem a Bíblia de púlpito no dia da organização. Eu tenho uma experiência lá, porque nós organizamos várias igrejas. A igreja diz assim, nós foi lá no dia da organização, examinou e sumiu, disse, vamos mandar a Bíblia de púlpito, até hoje, estamos aguardando. Mas nós vemos hoje a facilidade, né, os mentores, porque a Junta de Missões Nacionais trabalha com muita organização, cada grupo tem os mentores e na verdade, o que falta hoje no Brasil é um avivamento bíblico, é buscarmos mais o poder do Espírito, porque Jesus falou, vocês não saem de Jerusalém até que seja revestido de poder. Então, a diferença é que no passado era TVS, sabe o que é isso? Não. Te vira sozinho. Te vira sozinho. Mas Deus sustenta, né? Em qualquer época. Em qualquer época. É muito, muito legal, né? Ver que hoje existem ferramentas diversas. Sim. Mas sem o poder do Espírito Santo, é o mesmo segredo No da caminho. igreja primitiva até hoje. Exatamente, É o mesmo segredo. é Poder do verdade. Espírito Santo. É mesmo. E nessa caminhada de 44 anos, já pensaram em desistir alguma vez? Ou vocês, não, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui não é pra gente, vamos embora. E se sim, o que fez vocês permanecerem? Na realidade, a gente ouve muitos testemunhos de missionários que falam muitas vezes... Aliás, conversando com alguns pastores, diz assim, toda segunda-feira eu penso em desistir. Mas é um fenômeno que Deus tem nos livrado. Nós nunca pensamos, vamos parar com isso? É uma coisa interessante. Em desistir, assim, não. Tivemos já muitos momentos assim de reflexão, lutas, né? de batalhas grandes, não é? Mas assim, a gente sempre tem pedido a Deus para que esses momentos sejam momentos para a gente se aproximar mais de Deus daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Porque momentos difíceis, momentos de batalha, de coisas que vêm para tentar nos fazer com que a gente desista, tivemos muitos na nossa vida, não é? Mas Deus tem nos abençoado, Ele tem nos sustentado e a gente dá aquele impulso, né? E a gente percebe que Deus pega a gente no colo no momento da maior dificuldade e a gente vai enfrentando. E como Ezequias falou, assim, parar e falar, vamos desistir disso, vamos para outra, vamos pegar outro caminho, vamos voltar a pescar? Vamos voltar a pescar. Nós não tivemos, não, totalmente assim, graças a Deus, né? Porque se for por nós, acho que a gente já tinha desistido. Mas que Deus nos sustentou e aqui estamos, felizes. Depois desses 44 anos, eu sempre tenho dito o seguinte, se Deus me chamasse de novo, e se eu pudesse escolher e lembrar das coisas que passei, né? Se eu pensasse, se eu soubesse disso, eu não teria ido. Não acontece. Eu teria ido, eu teria começado de novo, eu teria ido feito as mesmas coisas, porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não nos deixa nunca. E aqui eu estou, e vou até o meu último suspiro, para a glória de Deus. Ela disse, Deus é o mesmo, muda o diretor executivo, muda os coordenadores, mas Deus tem nos ajudado a lembrar do texto bíblico,
não é olhando para o gerente, não é olhando para o coordenador, não é olhando para o diretor, é olhando para Jesus. É verdade. A chamada, a lembrança, né? A lembrança do Calvário, ou seja, a lembrança da chamada é que nos sustenta e esse fenômeno de pensar em desistir, vamos pensar em outra coisa, nunca passou na nossa cabeça. Não. Que legal, muito interessante, muito bom ouvir. E agora, vocês estando aqui no Rio de Janeiro, já são quantos anos com mobilização? Já são... Com mobilização, a gente pegou em São Paulo 19. mobilização também, né? Então, de 20 anos. 20 anos. E como tem sido a experiência de contagiar igrejas com esse bichinho missionário? Olha, Deus vai dando provação. Por exemplo, durante o dia a gente pode fazer contato com 4, 5 pastores, não é isso? Então, tem 2 pastores desses 5, por exemplo, num dia, que a gente até chora e não tem palavras e fica decepcionado. Mas tem 3 que nos motiva. Então, Deus nos sustenta. Não é muito fácil. Nós estamos vivendo uma época de muita falta de visão missionária. Perfeito. Então, nós devemos lembrar que Deus é quem sustenta, Deus faz a obra. E falamos aos pastores, olha, é um privilégio da igreja participar. Nós não estamos pedindo esmola, nós estamos dando uma oportunidade, porque a Missões Nacionais é uma extensão da igreja. A ordem foi para a igreja evangelizar. Então, tem sido uma grande bênção. E uma coisa boa também, que Deus trabalhou e trabalha no nosso coração, é que, como a gente plantava igreja, algumas pessoas podem pensar, agora vocês não estão mais, vamos dizer, plantando igrejas. Eu quero dizer o seguinte, é o contrário. Agora nós estamos plantando muito mais igrejas, porque quando a gente motiva uma igreja, a obra, são muito mais pessoas que vão ser envolvidas, que vão orar, que vão contribuir, que vão ir aos campos. Então, o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos agora, eu entendo que atinge muito mais lugares, muito mais pessoas. Então, eu estou tão feliz na mobilização, porque quando a gente fala numa igreja, por exemplo, que a igreja se desperta, Deus abençoe e a igreja se desperta, para dizer que nós estamos plantando muito mais igreja agora do que antes, porque mais gente está indo, mais igrejas envolvidas, mais gente contribuindo, mais gente adotando os projetos, mais pessoas indo aos campos, mais radicais se levantando. Como tem sido bom. Eu louvo a Deus por esses anos. E nós sempre falamos, precisamos fazer a obra missionária com 5 partes do corpo. Com os pés, evangelizando, com as mãos, ofertando, com os joelhos, orando, com a cabeça, pensando e com o coração, amando. Parabéns, gostei. Gostou. Dá pra fazer um corte, Vini? Faz um corte desse, fala. E aí, a gente tá chegando já ao final, já tem quase 1 hora de podcast. A gente fala muito. E é bom, né? Bom, a gente poderia passar muito, muito mais tempo aqui, que tenho com certeza, porque eu sei que tem muita história. Por exemplo, vocês não contaram, eu ainda não tinha ouvido nenhuma das histórias que vocês contaram aqui. E eu já ouvi muitas histórias de vocês. Eu quero... Mas não tinha ouvido nenhuma dessas. Só uma pontinha só. Em São Paulo, nós realizamos um projeto Jesus Transforma, em São José de Rio Preto. E lá nós levantamos no estado 1.000 voluntários. Foi uma benção. 1.000 voluntários. 100 pastores. Faltou líder de equipe, os pastores foram líder de equipe. O pastor Fernando Brandão ficou apavorado, falei, é Deus, é o sobrenatural de Deus. Então, São Paulo... Maravilhado, é melhor, São Paulo cresceu muito na obra missionária. Deus nos abençoou ali 9 anos trabalhando como Amém. coordenadores, gerentes de missões, né? Em todo o estado. Glória a Deus. E quais os sonhos para os que vêm aí na frente? Eu vou falar do meu sonho primeiro? Fica à vontade. Olha só, é interessante que passa ano, e os sonhos vão florescendo, né, na nossa mente, no nosso coração. O nosso sonho, na verdade, o meu sonho, e Ezequias também, porque a gente compartilha, o nosso sonho é ver assim, igrejas que amem a Deus e a obra de Deus com mais profundidade. O nosso sonho é ver assim, pastores que
amam a obra missionária, que têm ardor por Deus e pela obra dele. O nosso sonho é ver os promotores de missões envolvidos durante todo o ano na igreja para levantar pessoas, para orar, para contribuir, para ir aos campos, fazer caravanas. O nosso sonho, Vitória, é ver a Igreja de Jesus assim tão envolvida ao ponto de que a gente perceba as pessoas das igrejas com os olhinhos brilhando pela obra do Senhor. Olha, como eu desejo, eu tenho orado por isso. A igreja que vamos, a igreja que não vamos, mas que estamos enviando outros missionários, o nosso sonho é ver todo o povo do Senhor amando a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama a obra de Deus. Ver nosso campo, nosso Brasil conquistado para Cristo, a nossa pátria salva pelo poder do Evangelho. E isso só pode acontecer se nós, como igreja, atendermos aquilo que Deus mandou a igreja fazer. Então, esse é o meu sonho, é ver pessoas mais envolvidas, pastores mais comprometidos, promotores integrados e levando a igreja a mais missões, todo o povo do Senhor amando a Deus e a sua obra. Esse é o meu sonho maior. É uma José do Egito, né, para sonhar. Mas, olha, o meu sonho é esse mesmo, também vendo igrejas com 20, 30 anos, com 40, 50 membros, é ver igrejas crescendo. Uhum. Igrejas com vida, pastores com vida, porque é preciso que os pastores tenham vitalidade para que a igreja seja revitalizada. Então, o nosso sonho é ter igrejas crescendo numericamente, qualitativamente e também crescendo organicamente, que é os membros colocando os talentos, os dons, né, na obra do Senhor. Uhum. Amém. Olha, que sonhos lindos, né? Vocês também têm esse sonho. Eu acho que eu faço do sonho de vocês o meu sonho. Amém. Também. E aí, vamos aproveitar que a gente está no finalzinho para vocês deixarem uma mensagem final para quem está nos assistindo. Fiquem à vontade aí para falar do acampamento de promotores que a gente vai ter, isso, né? Fiquem à vontade. Olha, é um perigo a gente ficar à vontade, estoura... À vontade pequeno, viu? Aquele à vontade. Nós estaremos no dia 1, 2 e 3 de agosto no acampamento de promotores nacional. É aqui no Rio e vai ser em Rio Bonito e você pode se inscrever logo, porque o nosso sonho é termos ali, no mínimo, 500 inscrições, certo? No dia 1, 2 para pastores, pastor Fabrício vai falar aos pastores, para promotores de missões, para líderes, para levar caravanas, não é isso? E queria fazer um convite para você se inscrever o mais rápido possível e também que nós possamos alcançar mais uma vez o alvo financeiro, porque o alvo de missões é muito mais intercessores, muito mais vocacionados, mas também sustentadores da obra. É um privilégio para a igreja poder fazer o alvo. A igreja não deve dizer assim, o que nós arrecadarmos, nós vamos mandar. Não, é preciso fazer um alvo de amor, de sacrifício desafiante, para que 2025 seja a campanha vitoriosa para a glória de Deus. E eu quero também dar uma palavrinha no final, dá tempo? Com certeza. Então, a minha palavra final agora, né, que estamos encerrando esse momento, é primeiro de agradecer a Deus a nossa junta de missões nacionais. Puxa, nesses 44 anos, eu posso dizer de cadeira, a junta olha para os seus missionários, a junta abençoa os missionários, a junta dá suporte aos missionários. Eu quero deixar aqui essa palavra para que todos vocês que estão assistindo entendam. Eu estou falando de experiência, nós, né? De experiência própria. O salário atrasa? O salário nunca atrasa. Tem plano de saúde? Eu quero agradecer, então, a Junta de Missões Nacionais por tudo que tem feito em favor dos seus missionários. Mas eu também não posso deixar de agradecer, Vitória, às nossas igrejas, aos mantenedores, aos nossos parceiros, aqueles que colaboram, que oram, que contribuem, que levantam oferta na época da campanha, que sustentam através do PAN Brasil. Eu quero agradecer a você, querido, que está conosco no campo todo dia. Nós estamos no campo, mas você também está com a gente, porque você ora, você contribui. Então, a nossa palavra é de dizer
dizer a você muito obrigada por sua participação na obra missionária e encorajo a você a continuar assim. Eu encorajo a você a ficar firme junto com a gente no campo. Os missionários são sustentados por Deus, mas através de você, da sua igreja, da sua participação. Então, contamos com você, estamos juntos, como diz o pastor Fernando, e vamos avançar. E como diz o pastor Fabrício, avançar acelerando para conquistarmos a nossa pátria para Cristo Jesus. Muito obrigado a todos. Amém. Olha, e aí eu vou encerrar esse podcast, então, te fazendo um convite, certo? No dia 25 de junho, nós teremos uma celebração comemorando os 118 anos da Junta de Missões Nacionais e você é nosso convidado. Se você estiver aqui pelo Rio, você vai poder vir aqui na Capela do Seminário do Sul, participar com a gente. Mas se você não estiver no Rio, não tem problema, porque vai ser transmitido pelo nosso canal aqui no YouTube de Missões Nacionais. Você vai poder acompanhar dia 25 de junho, 18h30, às 18h30, horário de Brasília. Você vai poder acompanhar, celebrar conosco e cultuar, agradecendo a Deus por esses 118 anos que você faz parte. Afinal, Missões Nacionais é composto pelas igrejas e pelos irmãos que fazem tudo isso acontecer, tá? Esse é o nosso convite, que Deus te abençoe. E nós nos encontramos, então, na próxima quarta-feira, às 15 horas, pra gente continuar batendo papo e falando sobre tudo que Deus tem feito no Brasil por meio de Missões Nacionais e pelos missionários espalhados pelo país. Deus te abençoe, muito obrigada. Que prazer recebê-los aqui. Foi bom demais. Que Deus abençoe. Amém. Vocês têm que voltar para contar só a história. Um podcast só de história, né, galera? Obrigada, viu, querida? Nada. Foi muito bom estarmos aqui. Nós que agradecemos. Vamos dar um tchauzinho ali pra galera. Tchau. Grande bênção. Tchau. Deus te abençoe.